Fala pra gente, Sara, qual a concentração usual de cada um dos fatores de crescimento? A gente sabe que já tem um range das concentrações. E quais são as restrições farmacotécnicas desses fatores de crescimento? Bom, excelentes perguntas. Bom, como a gente quer imitar o fisiológico, o ideal é a formulação ter mais de um tipo de fator de crescimento. Então, quando ocorre uma associação terapêutica mais de um tipo, 0,5% é suficiente. Agora, eu vou desenvolver um produto, isso é uma pergunta muito de indústria, vou desenvolver um produto de fator, mas eu quero escolher um fator de crescimento. Qual dosagem eu vou utilizar? Nós preconizamos 3% deste único fator de crescimento, tá? Agora, a farmacotécnica, que é importante a gente comentar, é que peptídeo, eu não vou poder, por exemplo, desenvolver shampoo com peptídeo. Primeiro, pelo modo de aplicação, eles dependem de tempo de contato para permear o couro cabeludo. Isso é um erro comum, inclusive, entre médicos. Os médicos querem fazer um shampoo de copper peptídeo, por exemplo. Ou seja, isso é jogar dinheiro pelo ralo. Shampoo anti-queda não existe. Shampoo é para desengordurar e tratar a haste. Ponto. Abrir caminhos para a terapia que vem em seguida. Porque um couro cabeludo sujo, você pode ter a nanotecnologia que for. Essa crosta vai impedir que esses ativos permeiem o cabelo, tá? Ou seja, se não tiver um ritual para preparar esse couro cabeludo para receber a fórmula, você também tem uma perda de eficácia do tratamento. E quem precisa de informar isso para o paciente é você, Então, a melhor via de administração dos peptídeos para couro cabeludo são os tônicos. Tônico capilar com baixa concentração de álcool possível, no máximo 30%. E cuidado muito com o pH. pH da formulação para um peptídeo, todos, não somente para couro cabeludo, mas também para a pele. E não somente da Farm Special, todos os peptídeos são assim, eles são sequenciamento de aminoácidos. Se é uma formulação com muito solvente, a gente tem um problema com relação à estabilidade desses aminoácidos. Se é uma formulação que vai ter muito tensoativo, idem. Então a gente evita ao máximo muito álcool na formulação, pHs é muito ácidos, quando eu falo ácido é abaixo de 4, tá? E, por exemplo, também associação, por exemplo, com minoxidil. Infelizmente, a gente sabe que o minoxidil, as duas formas que existem de minoxidil, ou sulfato, que é aquela que é muito solúvel em água, mas abaixa demais o pH, ou minoxidil base, que exige muito solvente, então, ou muito álcool, ou muito solvente, ou muito PEG, são meios, são veículos incompatíveis com os fatores de crescimento. Na hora a gente não vê, tá? Você está misturando ali, super possível minoxidil com fator de crescimento. Ele precipita todinho. A gente começa a ver a coalescência dessas estruturas que são fosfolipídicas e forma uma nata na solução. O paciente acha que está aplicando a formulação e os fatores de crescimento já foram todos embora. Essa é a diferença, pessoal, da fórmula funcionar e da fórmula não funcionar. Então, se você consegue separar essa fórmula, mesmo que você receba do prescritor em duas composições, e a gente está aqui para isso, né, para justamente orientar o prescritor nesse sentido, você consegue potencializar o tratamento desse paciente nessa área. Minoxidil num frasco, o paciente usa no couro cabeludo, suja bastante, vai, dorme com o produto, dia seguinte lava, fatores de crescimento nas regiões. E aí, ó, um frasquinho de 50 ml, nada muito volumoso, numa associação estratégica, vai funcionar muito mais do que fazer tudo num frasco só. Um modifica a cosmética do outro, o sensorial do outro, a gente sabe que minoxidil, ele tem um residual oleoso pela natureza dele, então aí a gente já prejudica toda a cosmética natural dos fatores de crescimento. Então o ideal realmente é separar. Poxa, Sara, mas meu paciente não é muito disciplinado. Ensina ele, suja bastante o couro cabeludo com minoxidil, dorme daquele jeito. Isso Mulheres aí. Também. Dia seguinte, lava fatores de crescimento tônico, nas regiões importantes. E aí, Sara, vale frisar mais uma vez a responsabilidade que nós farmacêuticos que estamos na bancada temos em propagar esses conhecimentos das incompatibilidades. Porque muitas vezes a gente fica ali preocupado em fazer certos ajustes para fazer dar certo. Mas se a resposta clínica não acontece, muitas vezes produtos maravilhosos vão passar a deixar de ser prescritos
Porque o prescritor fala assim, não faz diferença, né? não vejo resultado. Então, é sim responsabilidade nossa de divulgar e de trazer todos esses desafios, porque o médico ou, né, o prescritor, ele não consegue nem chegar a ter esse nível de conhecimento, porque é de quem está verdadeiramente ali trabalhando com isso no seu dia a dia. É a função do farmacêutico. Isso aí.